você está usando a IA de uma forma muito errada. E tem gente que tá falando que a IA está emburrecendo toda a nossa sociedade. E eu vou trazer alguns aspectos hoje de estudo pra gente conversar sobre isso. Mas basicamente esse vídeo é pra te mostrar formas diferentes de utilizar a IA, que vai ser muito melhor não somente pro seu processo, pro seu trabalho, pra sua criatividade, mas pro seu cérebro também. Então é um vídeo mais diferentão dos que a gente costuma fazer por aqui na Estação Criativa, mas como, por exemplo, na agência a gente também já tá se deparando com alguns aspectos ali da nossa operação sendo modificados pela presença da IA, eu achei importante tocar nesse assunto e conversar aqui com vocês, tá? Sempre vou trazer minha opinião de forma muito clara, sem máscaras, e também vídeos que bem leve, eu tenho até os pontos aqui das pesquisas que eu quero trazer, mas sem roteiro, conversando. Fica até o final do vídeo que eu vou mostrar pra você como usar essa IA realmente de uma forma inteligente. Tá? Bem, a gente tá aí com as inteligências artificiais cada vez uma melhor do que a outra, uma maravilha, nossa, uma sensação. Eu lembro até hoje da primeira vez que eu utilizei o ChatGPT, depois do meu namorado ter falado 1000 vezes ali: Larissa, isso daqui é impressionante, isso aqui ele me dá as respostas. Eu falei: claro que não. Acostumada só com o Google e tudo mais, a primeira vez que eu usei a cabeça fez assim, né? Explodiu. Possibilidade. E aí, gente, a gente sempre associa o uso da IA à economia de tempo, e realmente, em certos aspectos ali das nossas operações, a gente economiza tempo. Então, hoje, basicamente, eu, Larissa, pessoa física, uso IA a todo momento. Porque vem um questionamento, eu quero saber se aquilo dali de fato é certo. Eu tenho alguns hobbies, por exemplo, eu gosto de cozinhar, então eu gosto de entender, poxa, aquela receita vem da onde, aquele produto vem da onde, aquele alimento faz como. Então, a gente acaba usando a IA para acelerar um processo de pensamento mesmo. Mas você pode estar trocando aí, pelo uso da IA, uma coisa que não tem volta, que é a sua capacidade de pensar sozinho. E eu venho esse vídeo com um pouquinho de crítica também, porque o que vem acontecendo muito aqui do lado da agência? A gente tá percebendo que as pessoas hoje, elas não estão nem querendo criticar aquilo dali que você monta. Elas simplesmente jogam numa IA e o que a IA pensar e falar pra ela que é o certo, ela toma aquilo dali como certo, como certeza, sem colocar um julgamento ali em cima, um julgamento de valor, sem colocar uma crítica em cima daquilo dali. Então ela simplesmente pega aquilo dali, revise pra mim, e revisou o que a IA falou tá certo. Independente da sua marca, independente de quem você é, você toma aquilo dali como certo. E isso é muito perigoso, tá? E aí, eu já fiz um vídeo agora, recentemente, falando sobre o uso desenfreado das IAs no design gráfico, e hoje eu vou trazer pra você, o objetivo aqui desse vídeo é criticar um pouquinho ali, mas trazer no final essas orientações, tá? Tem algumas pesquisas, a primeira é do INAF, que é o Indicador de Alfabetismo Funcional. Essa pesquisa, eu vou falar de uma forma bem simples, foi um teste feito com 2.554 brasileiros de 15 a 64 anos. E aí, o que foi essa pesquisa? Foi uma pesquisa para entender até onde os brasileiros conseguiam interpretar textos simples. E aí não era aquela interpretação de texto que você faz no Enem, que tem aquele poema super difícil de entender. Não era isso, eram coisas simples, como por exemplo, você precisa tomar o remédio de 8 em 8 horas, todos os dias, por um período de 7 dias. Aí pergunta quanto tempo você tem que tomar o remédio, de 8 em 8 horas. Então eram níveis para entender aonde que a população se inseria, tá? E dividir esses percentuais. Coisa curta, tá? E aí, qual foi o resultado? A gente tem um resultado preocupante, de 29% dos brasileiros não conseguirem interpretar esse tipo de texto, que são textos muito simples. Os outros 36 ficaram ali num nível elementar, que aí consegue ler o básico, interpretar o básico, mas acaba travando em texto que é mais longo, e só 10% chegou num nível proficiente. Então, só conseguia realmente ler, interpretar e argumentar. O que é o argumentar? Depois de tomar um remédio, um antibiótico, por tantos dias, percebeu-se que no paciente 1 foi curado, no paciente 2 não foi curado. Argumente qual é o motivo que pode ter levado o paciente 2 não ter sido curado. A pessoa poderia falar que não usou o remédio da forma correta, não tomou no horário correto, ou fez uma pausa durante o uso do remédio, enfim. Mas
só 10% conseguiram chegar nesse nível. Tá? Então isso é preocupante. E por que eu tô trazendo isso de início? Porque, infelizmente, a gente tem que olhar para esse aspecto que a gente já tem uma base mais enfraquecida em determinadas vertentes ali, tá? Do conhecimento. Então, a gente vai unir uma base que, infelizmente, é mais enfraquecida, segundo pesquisas, com uma ferramenta que te dá respostas prontas e rápidas, sem te obrigar a interpretar absolutamente nada. E é aí que mora o perigo. No outro vídeo eu trouxe essas duas pesquisas que eu vou trazer aqui, e uma foi feita com médicos e a outra foi feita com programadores. Com os médicos, vou resumir de uma forma bem simples. Detectou-se que eles tiveram uma queda na detecção de um determinado problema ali, depois que eles começaram a inserir a IA. Então, ou seja, eles começaram a parar de criticar um pouco. E uma coisa que eles faziam há muito tempo, como médicos, como profissionais da área, eles acabaram tendo uma queda nessa performance, nessa detecção. Tá? Então, de uma forma bem simples. Agora, o dos programadores, também, outra pesquisa que foi feita para entender se com a IA eles iriam programar melhor ou programar pior. De forma bem simples, tá? A gente conseguiu perceber nessa pesquisa que eles, na verdade, eles tinham que aprender com a inteligência artificial, né? Então, metade ali fez com o apoio da IA, metade fez sem o apoio da IA. E depois, no final, eles fizeram uma prova sobre os conceitos que eles tinham acabado de utilizar ali, com a IA e sem a IA, né? Acabado de estudar. O grupo que usou IA tirou, em média, 50% ali, tá? Então, acertou em média 50%. O grupo que não usou o IA acabou tirando 67%. Então, ele tirou realmente uma nota muito maior, tá? Então, quando a gente vai olhar para essas duas pesquisas, o que eu quero trazer de uma forma bem simplificada, tá? É a questão do raciocínio, de você realmente ser proprietário daquele conhecimento. Porque quem só pegava o código pronto e colava, sem questionar, sem entender, quando ele tinha que dizer por que aquilo dali não estava funcionando, ele não conseguia falar. E aí vem aquele ponto que eu trouxe lá no início, que é uma dor que está surgindo agora, que é a gente cria todo um planejamento, cria todo um brand, todo um posicionamento ali, realmente pensando sobre aquilo dali, levando em consideração vários aspectos, e a pessoa simplesmente joga na IA e pede pra IA criticar. Não é uma crítica dela, é uma crítica da IA. Então, a gente acaba perdendo um pouco dessa capacidade de crítica, de entendimento realmente daquele processo ali. E aí, existe um nome que a comunidade está usando, a comunidade científica, que é o Cognitive Offloading, que é basicamente a preguiça, tá? De pensar. E aí, bem, existem diversas outras pesquisas, eu vou deixar mais uma aqui, eu vou pedir pra Emily colocar, caso você queira utilizar ou ler melhor, mas que realmente coloca em pauta essa questão da correlação negativa entre usar a IA e conseguir criticar e justamente, vamos dizer assim, pontuar melhor nesses testes. Tem uma última pesquisa que eu quero só mencionar também, que é a questão de quando você terceiriza esse pensamento para IA, tá? É também a questão aí do Cognitive Offloading. Aí eles fizeram uma pesquisa com algumas pessoas fazendo sessões, 3 sessões seguidas, onde ela tinha que escrever uma redação utilizando só o ChatGPT. Inclusive, essa pesquisa foi o que estourou aí recentemente na internet, falando que a pesquisa diz que você está emburrecendo com o ChatGPT. Eles pegaram o resultado e, enfim, analisaram de outras formas. Mas eles pegaram as pessoas, colocaram em 3 sessões. A primeira sessão ali, ele fazendo uma redação com o ChatGPT, a segunda só com uma busca no Google e a terceira só com a própria cabeça mesmo. E aí, eu tô trazendo vários resultados aqui. O que você acha que aconteceu nesse resultado? Quem usou a IA teve a conectividade com o que ela escreveu muito menor do que as 2 outras equipes. Isso quer dizer que quando você usa somente a IA para pensar por você, será que você é realmente proprietário daquele conhecimento ali? Ou você só fez e ela fez e acabou, passou? Se alguém te perguntar, fizer qualquer pergunta sobre o texto que você acabou de escrever, você não vai saber, tá? E foi isso que esse estudo mostrou. E não somente isso, teve uma continuação do estudo que mostrava que depois eles fizeram umas rodadas, sabe? A pessoa que tinha feito com IA mudou e foi tentar fazer com o cérebro dela mesmo. E ela teve uma performance muito abaixo do que aquela outra pessoa que começou fazendo com o cérebro. Ou seja, ela já tinha terceirizado aquilo dali, quando ela foi tentar fazer com o próprio cérebro, ela não conseguiu fazer. Por isso que as pessoas estavam usando esse artigo para falar que a IA está emburrecendo. Mas, vamos lá, vamos fechar o vídeo? A gente tá falando de um país que a gente viu que, infelizmente, a gente tem aí uma dificuldade de interpretação de texto. E a gente tá colocando uma ferramenta que
acaba atrofiando, de certo modo, a habilidade que a gente tem de pensar, tá? A habilidade que nos diferencia ali dos outros animais, enfim, e dos nossos concorrentes, se a gente for analisar mais a fundo, tá? Então, o que eu quero trazer não é para você parar de usar IA. É começar a usar a IA de uma forma mais inteligente, não terceirizar o pensamento. A longo prazo, a gente não sabe o que vai acontecer, tá? Com o nosso cérebro, com as nossas capacidades mentais. Mas, se você tem a possibilidade de fazer um trabalho melhor com a IA, use a IA, mas não terceirize esse pensamento. E aí eu trouxe aqui, ó, 3 formas que eu uso a IA no meu dia a dia, como empresária, na agência, enfim, para estudar também, enfim. O que a IA me ajuda muito? Eu vou dizer, olha, caramba, isso aqui foi um grande divisor de águas. Pesquisa. Para eu achar essas pesquisas que eu trouxe aqui para você, antigamente era complicado pra caramba, né? Até porque tem que realmente ter uma leitura mais aprofundada, tem que saber se aquilo dali faz ou não sentido, então a IA consegue puxar essas pesquisas. Mas aí, um ponto importante, de novo, ela puxa, mas ela só não puxa da fonte oficial, não. Ela puxa de blog. O que o blog falou? O que o cara deu a opinião dele? Então ela puxa isso. É seu trabalho fazer o quê? Checar, tá? Até nessa pesquisa aqui que eu fiz pra esse vídeo, ela me trouxe informações erradas, que eu falei, não, eu acho que tá errado. Vamos pesquisar de tal modo na fonte oficial, bababá. Então, vem com essas sujeirinhas, mas para fazer pesquisa acelerar é muito bom. Outra forma, automatizar tarefas. Recentemente, eu fiz aqui a troca de um sistema financeiro, fui de um para outro. Eu falei, caramba, vou ter que fazer todos os contratos no novo sistema, vou ter que passar todas as informações de dados de cadastro de cliente. Vai demorar um século. O que eu fiz? Linkei um sistema a outro com o uso de inteligência artificial e o próprio IA fez pra mim. Então eu levei um dia de trabalho que eu levaria, sei lá, uma semana pra fazer, ainda poderia ter errado. De novo a crítica. Ela errou. Em vários aspectos do processo ela errou. Mas tinha um ser humano ali por trás criticando e falando, tá errado, vamos testar assim, vamos testar assado. Então eu consegui acelerar, mas eu não delarguei na mão dela, não. Poxa, se dá pra automatizar aquelas tarefas que são aquelas tarefinhas de formiguinha, de corno que a galera chama, vamos automatizar. E terceiro, a questão que você sempre tem que pensar, que é, você consegue criticar o que a IA tá trazendo? Você realmente está aprendendo ali em relação ao que a IA tá trazendo? Então, só mandar a IA fazer, faça isso pra mim, copia, cola, envia, complicado. Então pensa nisso quando você for pegar algo que está criado e vai criticar usando a IA. Tenta primeiro fazer com o seu pensamento, tenta primeiro, pelo menos, elencar os tópicos que você quer trabalhar ali dentro, e aí sim você entra com a IA para pesquisar. Mas não dê larga para a IA não, porque ela vai te trazer algo super raso. E a gente falando aqui de marca, de comunicação e de empresa, você quer ser raso na sua comunicação? Porque o seu concorrente às vezes está sendo profundo ali, está conseguindo se conectar muito melhor com o cliente dele do que você, tá? Então, a IA não quer dizer que ela está emburrecendo a gente, mas se a gente usar ela de forma não tão inteligente, ela realmente vai fazer os nossos processos e o nosso trabalho e a nossa capacidade mesmo intelectual cair. Então, se você gostou desse vídeo, se você concorda, se você discorda, coloca aqui nos comentários que eu quero ouvir as opiniões. Leiam essas matérias aí que eu vou trazer, esses estudos, porque eles são realmente enriquecedores, mas deixa o seu comentário aqui e também deixa o que você acha que eu deveria falar num próximo vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.